dar o mediador de recuperação de empresas. Já houve algumas questões que apareceram-nos e acho que agora o próprio Dr. José Alvarenga vai esclarecer, se calhar, um pouco mais o papel de mediador e poderá responder a essa questão. O Dr. José Alvarenga detém a pós-graduação em Tecnologia de Informação, é licenciado em Economia e consultor financeiro de empresas e formador desde 2010, com mais de 20 anos de experiência na gestão de topo de diversas empresas. E, além disso, é o presidente da direção da Associação de Mediadores de Recuperação. Vou passar ao Dr. José Alvarenga. Bom trabalho. Convém ligar o som, é só isso. Doutor. Ok, penso que agora já me estão a ouvir. Perfeito. Perfeito. Muito bem. E também estou a apresentar o slide, não é? Sim? Estou a apresentar o slide? Sim, está bem, está bem. Ok, Posso continuar. ótimo, obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo vosso tempo, pelo tempo que encontraram para estarem aqui connosco. Eu vou ter que ser telegráfico, porque o tempo também vai voando. Vamos lá ver como é que conseguimos encaixar isto. Primeiro, queria contextualizar a apresentação que vou fazer. Falámos aqui do diagnóstico da situação, falámos do plano de reestruturação, falámos da opção extrajudicial versus a judicial, referimos o valor da mediação, falámos das vantagens do RER e agora vamos falar do mediador, que é quem articula da melhor forma todas estas componentes, porque existem estas peças têm, ou este sistema também tem as suas dificuldades, também tem os seus problemas, e vamos ver que é através do mediador que vamos encontrar a solução para alguns destes problemas. Antes de começar, e temos que encontrar aqui um tempinho para referir uma questão que é, nós estamos a falar do enquadramento legislativo, e é esse o título do nosso webinar, mas não podemos esquecer que a recuperação de empresas é de facto um fenómeno económico e é a dimensão da empresa e do investidor que marca o destino, claro que enquadrado num determinado panorama legislativo, mas digamos que é um problema empresarial. E como tal, gostaria de chamar aqui esta citação da Catarina Serra, referindo que há uma tendência crescente em alguns países para, que não permanecerá imune Portugal, para haver um tipo de investidor especializado na recuperação de empresas. Diz ela que é muito o perfil, ou com a estratégia de loan to own, emprestar para adquirir a empresa. Seja como for, é certo que os bancos nem sempre têm o perfil para acompanhar as empresas em reestruturação, muito menos os créditos dos fornecedores, e portanto há necessidade de haver alguém com o perfil adequado para investir nas empresas em reestruturação. E é um negócio bastante interessante. Para haver esse mercado, que não existe neste momento, é preciso que haja transparência, é preciso que haja acesso à informação, é preciso que haja volume de negócio, transações continuadas para que oferta e procura se encontrem. Isso ainda não aconteceu, mas naturalmente a Associação estará mais que disponível para contribuir para a construção desse mercado que urge, não é? Portanto, referir esse aspecto, nós vamos bater aqui muito na questão legais, etc., mas o plano de reconstrução faz-se muito através da perspectiva económica, através da perspectiva de gestão, que é uma peça fundamental no sucesso da empresa. Então, o que dissemos há pouco foi que a recuperação extrajudicial, o que disseram os meus colegas, é que a recuperação extrajudicial tem uma maior taxa de sucesso, protege o valor da empresa na medida que não expõe à situação de crise e não quebra a confiança que clientes e fornecedores automaticamente sentem a partir do momento que sabem que a empresa está em crise, é mais barata e é mais rápida que a recuperação judicial. E então, voltávamos à tal questão, então, mas é uma maravilha, não há aqui problemas, há de facto problemas, e problemas que o mediador pode ajudar a resolver. Desde logo, a informação assimétrica. A informação assimétrica é, em termos, aquilo que se chama, em termos académicos, uma falha de mercado que impacta nas relações comerciais e que implica coisas como a seleção adversa, a má escolha das opções que se tem em alternativa, implica também o risco moral, isto é, a mudança de atitude quando obtemos informação adicional e quando a decisão anterior não foi com base na informação que deveríamos ter disponível.
Um outro aspecto é a diversidade de credores. Ainda ontem foi notícia que a Phone House entrou em insolvência e que os credores fornecedores estariam disponíveis para apoiar o plano de reestruturação, mas os outros credores não estão. E isto ilustra o facto de haver conflitos entre os credores. Há credores que, por terem créditos comuns, não terem créditos privilegiados, nem créditos garantidos, têm tendência a sobrevalorizar a empresa e, como percebem que os seus créditos são os últimos a poder receber dinheiro dos ativos liquidados, têm tendência a apostar na recuperação da empresa como a única forma de poder receber alguma coisa. Enquanto que quem tem os créditos privilegiados, naturalmente terá tendência a receber o dinheiro desses mesmos créditos e não apostar tanto na recuperação de empresas. Então, há aqui um conflito também entre os credores, conflito esse que pode ser gerido pelo mediador. O mediador tem essa capacidade de se sentar nas várias mesas de negociação, na mesa em que está toda a gente, não é? O devedor e todos os credores, a negociar com cada um, a negociar, quer dizer, a inventariar as situações e os interesses, as alternativas com cada um dos credores e também a poder conciliar interesses entre os diversos credores. Um outro problema que existe relativamente à recuperação extrajudicial é o holdout. O holdout é a resistência à renegociação. Isto é, há credores que podem apostar numa estratégia de inflexibilidade, de não quererem negociar, acreditando que outros credores serão flexíveis e que proporcionarão as condições necessárias para a empresa em dificuldade a poder ser reestruturada. E nesse caso têm o prémio de receberem por inteiro os créditos que lhes são devidos e no prazo ou com os juros adequados. Um outro aspecto que também é uma dificuldade para os acordos extrajudiciais é a impugnação pauliana. Isto é, existe a obrigatoriedade de créditos iguais serem tratados de maneira igual, de forma igual, e créditos diversos serem tratados de forma diversa. Como não há aqui uma assinatura de um juiz, uma sentença de um juiz, é um acordo entre as partes, pode haver partes que não estejam incluídas nesse acordo, que considerem que ficaram prejudicadas com o acordo. E então impugnar, isto tanto pode acontecer quer com o financiamento intercalar, quer com novos financiamentos para resolver o problema da reestruturação, e que essa impugnação pauliana pode declarar nulos os financiamentos ou anuláveis. E isso torna uma dificuldade aos acordos extrajudiciais. Mas ainda há mais uma questão que agrava um bocadinho, o RER agrava um bocadinho esta questão da impugnação pauliana, porque o RER, digamos que é uma bazuca, e é uma bazuca no sentido em que, aqui conforme Catarina Serra sublinha, no artigo 28 proporciona insuscetibilidade de resolução em benefício da massa insolvente. Quer dizer que a reprogramação da dívida ou algum haircut que tenha sido feito, esses créditos ganham um estatuto de crédito privilegiado, com um perfil superior àquele que o PER proporciona. E isso é de tal forma forte que até pode ser considerado de alguma forma abusiva. Nesse sentido, a Catarina Serra questiona-se se essa imposição do RER não é de alguma forma suscetível de uma impugnação pauliana. Não afirma taxativamente que sim, pura e simplesmente tem dúvidas, e isso só quando transitarem em julgados questões deste teor é que poderemos vir a ter a certeza. De qualquer maneira, o que é certo é que este aspecto da insuscetibilidade de resolução em benefício da massa insolvente proporciona ou dificulta uma estratégia de hold-out, quer dizer, os credores que poderiam ter tendência a ficar fora da negociação, às tantas poderão pensar duas vezes porque poderão ser prejudicados com essa alteração do perfil dos créditos, passando de créditos comuns para créditos privilegiados, e nesse caso quem tem os créditos comuns poder ainda ficar mais para trás na possibilidade de receber o valor devido aos seus créditos.
Há mais um aspecto que impacta também na questão daqueles 4 pontos, ou aqueles 4 problemas que referi, que é a homologação. Um RER e um acordo extrajudicial de forma genérica pode dar origem a um PER simplificado, e isso permitir que o juiz imponha aos restantes credores as condições do acordo, isto desde que se verifique as maiorias necessárias. Isso também dificulta bastante a estratégia de hold-out, é um antídoto contra isso, e é uma bomba H contra a impugnação pauliana, uma vez que, desta vez assinado pelo juiz, esse problema da impugnação pauliana é ultrapassado. Feito este enquadramento, voltamos então à pergunta inicial: qual é a necessidade de recorrer a um mediador? Será que o mediador pode resolver a informação assimétrica, os conflitos, a impugnação pauliana e o hold-out? E a resposta é que sim. E a resposta é que sim, porque o legislador favoreceu o mediador, impondo-lhe uma série de obrigações essas que lhe dão uma confiança aos credores e ao devedor, para que ele ultrapasse aqueles problemas que foram referidos. E vamos ver então quais são as obrigações que o mediador tem. O mediador tem a obrigação de analisar a situação económica ou financeira do devedor, de aferir conjuntamente com o devedor as suas perspectivas de recuperação, auxiliar o devedor na elaboração de uma proposta de reestruturação, auxiliar o devedor nas negociações, há bocado era na elaboração, agora nas negociações a estabelecer com os seus credores relativas à elaboração de uma proposta de acordo de reestruturação, enquanto no PER tudo se começa com um plano que é apresentado e que se pede aderência a esse plano. Aqui não, aqui há todo um cuidado de, na origem, começar logo a dialogar e começar logo a construir aquilo que pode ser um ponto de consenso, um plano de reestruturação. Gerir todo o procedimento de negociação de forma a garantir que os credores sejam tratados de forma equitativa, e aí está a informação simétrica, o cuidado de o mediador tem a obrigação de que seja partilhada toda a informação igual por todos os credores. Aliás, no RER, os credores, quando aderem ao RER, são obrigados a partilhar a informação com os restantes credores, excluindo naturalmente as informações confidenciais. Agir com o devedor e os credores de forma imparcial durante a negociação. A imparcialidade já foi aqui várias vezes referidas, mas que é muito importante e instituída por lei, uma obrigação que ele tem. Frequentar a formação contínua definida pelo IAPMEI, fornecer a informação necessária para o IAPMEI realizar a avaliação do seu desempenho. E aqui estão duas obrigações também importantes que transmitem um valor de uma confiança na competência deste agente. Tudo aspectos, volto a dizer, obrigações que acabam por ser benefícios para o devedor e para os credores e contribuir para a solução. Um aspecto que também já foi aqui referido, mas que neste contexto tem que ser referido, que é a responsabilidade civil. O mediador tem que atuar de forma criteriosa, ordenada e ética, e uma atuação dolosa ou culpa grave nos 3 últimos anos, os 3 anos anteriores ao início de um processo de insolvência, pode corresponder à obrigação de indemnização de danos causados. Portanto, isto dá uma grande confiança, digamos que o mediador tem a cabeça no cepo e tem que fazer pela vida, como se costuma dizer. É um aspecto que contribui muito para a segurança acrescida que os credores têm no mediador. É muito difícil que um plano de recuperação desenhado para comprar tempo, para possibilitar manobras arriscadas por parte do devedor, encontre apoio no mediador. Portanto, diria que isso é absolutamente impossível. E, mais uma vez, são estas obrigações que acabam por contribuir para esse desenho favorável da atuação do mediador. Isto acaba por se definir como sendo um mediador em prol do devedor e credores, a benefício de todos para a construção do tal plano de recuperação, mas na perspectiva da empresa, na perspectiva do devedor, ele tem estes 3 grandes contributos. Por um lado, é mais que uma ajuda, é a experiência, porque já foi aqui referido que o mediador tem que ter a experiência profissional alargada na gestão de topo,
e, portanto, a experiência de saber o que resulta e não resulta, é a facilidade de fazer testes de realidade, e é também o aspecto de imparcialidade que lhe permite colaborar sem viés cognitivos, enquanto quem está envolvido no problema, quem é parte do problema, o devedor ou os credores, padecem desses viés cognitivos, quer de ambiguidade, quer de compromisso, quer de pró-escolha. É um recurso humano adicional, um recurso que não existe na empresa e que também não fazia sentido, ou não faz sentido existir, porque é uma necessidade temporária e é um recurso altamente especializado e por isso não faz sentido nenhum que a empresa a anteriori tivesse este tipo de colaboração. A mediação é, hoje em dia, reconhecida de uma forma geral como a melhor forma de resolução de conflitos. Não quer dizer que resolva todos os conflitos, há conflitos que não têm solução através da mediação, mas é, de facto, o primeiro passo que se tem que dar. Partir para outras formas de resolução de conflitos sem tentar a mediação é algo que está completamente afastado do pensamento contemporâneo. Para os credores, o mediador preenche, oferece a equidade, falámos, a simetria da informação, oferece a independência e a responsabilização, que dá a confiança no diagnóstico e no plano de recuperação, e o mediador é o líder de toda a negociação. Como disse, senta-se à cabeceira da mesa das várias mesas negociais e por isso conduz, como supostamente tem que ser, de uma forma justa. Para além disto, o mediador é fácil de contratar, é pedi-lo ao IAPMEI, é preencher um formulário, enviar um e-mail para o endereço do IAPMEI e os seus honorários são estabelecidos de forma administrativa, pelo Decreto-Lei 26/2019, e em cima disso tudo o IAPMEI paga uma parte dos honorários do mediador, uma pequena parte, mas ainda assim uma parte. Era isto que eu vos tinha para dizer, muito obrigado pelo vosso tempo e